E já estamos de volta. Enquanto você vai mandando sua perguntinha para os atendimentos de baralho cigano, que vão rolar daqui a pouco com a Daniele Serra, eu vou bater um papo com a minha amiga Lucia Kuma, que é terapeuta holística e vai falar para a gente sobre como a relação com os nossos pais impacta nas finanças. Nós vamos entender mais sobre isso. Tudo bem, Lucia? Edu? Gratidão estamos? por estar aqui com você. Eu que agradeço. Uma delícia quando você vem. Eu também. É o nosso momento terapêutico aqui no programa. Que bom. Que inclusive vai ter meditação hoje, né? Sempre aquele 1 minuto para mim. Tá. Né? Você em casa faça como se fosse um quadro, né, do programa, assim, do seu programa de vida, aquele minuto para mim. Ótimo. É interessante, é gostoso. Já vou até deixar o pessoal da produção avisado para depois separar aquela musiquinha para meditação no final, né? Que eles usam. Isso, para a gente poder amor e carinho. Relaxar, né? Passa Ótimo. Rápido. Passa Edu. rápido, é isso aí. Então vamos entender, gente. Vamos. Você pode achar que não, mas tem relação, não é? Tem relação. Família e dinheiro. Sempre. Pai e mãe. Sempre. Os ancestrais antepassados também. Né? Porque nós somos uma somatória de várias histórias, né? Eu costumo brincar que a gente não recebe baúzinho de ouro. A gente recebe genética de doenças, às vezes, magias, né? E escassez e tudo mais. Depende Crenças das limitantes. Crenças limitantes. Mas aqui a gente vai convidar você não para julgar, nem olhar como se você fosse um terapeuta, né? Sem julgamento, sem culpa, neutro. Porque cada um, na verdade, fez o que sabia que podia na época, com a sabedoria que tinha, né? Com as limitações que tinham. Mas a gente, às vezes, culpa sempre os outros, culpa o externo, né? E não é fácil a gente falar, peraí, mas isso aconteceu porque eu permiti. Assim como a gente abre a porta da nossa casa para quem a gente quer, a gente procura também abrir energia e também participar de assuntos que vão fazer bem para a gente. Eu estou praticando isso também, não é só falar não, mas não é fácil, mas é possível. Mas o pai representa o externo, o mundo externo, né, Edu? Então, o mundo externo é prosperidade, direção, ação, né, firmeza. E quando houve, né, ou está acontecendo ausência, rigidez, medo, instabilidade financeira, isso afeta no seu trabalho, na sua escolha profissional ou no seu ambiente de trabalho, inconscientemente. Às vezes, quando sobe para a consciência, aí é beleza, aí é mais fácil de trabalhar. Mas, às vezes, inconscientemente. E a mãe é o que nós falamos do nosso interno, né? Acolhimento, nutrição, afeto. E se existe ou existiu abandono, crítica, desapontamento, né, rejeição, isso também vai afetar nas nossas decisões e no nosso vou ganhar, vou ter sabedoria, vou investir, vou gastar, tudo em equilíbrio. Claro que inconscientemente aí vira aquela bagunça. Isso independente do seu genitor, porque tem pessoas que é o que tinha para hoje. Né? Eu sinto assim, o universo fala, você tem que ir, só tem esses disponíveis, pode ir? Aí eu topo. Então vai. Senão vai demorar mais. É melhor ir logo. Para reencarnar. É o que tem para hoje. Mas depois você é acolhido por uma outra família.
Então, é mais desafiador ainda, porque tem as duas histórias. Entendi. Né? Às vezes, quem foi acolhido, né, quem teve essa família adotiva, até sabe um pouquinho da sua história, sabe do passado dos pais biológicos, e às vezes não. Então, nós trabalhamos, depois nós vamos falar, com a mesa radiônica nesses dois níveis. Tá. Só que ancestral, mesa personalizada, a gente já trabalha há algum tempo. E o especial pais e mães, nós vamos fazer esse especial agora em todo mês de junho e julho, depois desse programa. Que legal! Como que vai ser? Então, temos 3 linhas de atendimento. Uhum. Temos a personalizada, que nós vemos a energia da pessoa e mais aquilo que está te incomodando. Também, às vezes, não só a pessoa, mas o ambiente que está, ou o trabalho, ou a residência. Mesa dos Ancestrais, nós trabalhamos as frequências de todas as famílias que estão no seu DNA, independente se você assina o nome ou não, mas paterno e materno. E especial pais e mães vai ser maravilhoso, porque às vezes não é com as duas energias que a pessoa tem alguma desarmonia, é só com a relação materna, é só com a relação paterna, ou é aquela família que antigamente não tinha opção, né? Tinha que ficar junto até a morte separe, né? Mas também havia traições, rejeições, né? Agressões físicas, psicológicas. E nós vamos trabalhar toda essa energia específica de pai e mãe. Aí nós perguntamos para quem foi adotado, né? Tem a família adotiva. Vamos trabalhar com as duas famílias, vamos trabalhar só com a genitor, só com a que acolheu, ou com as duas, porque faz parte da mesma história, né, Edu? Sim. E isso é fundamental, porque assim, tanto no Oriente, né, depende da cultura, da tradição, mas no Oriente, desde a metafísica da saúde, que é assim, o seu emocional vai acumulando uma carga que vai afetando todos os nossos corpos sutis, né? Que, chegando na aura, ataca o corpo físico. Então, metafísica da saúde é assim, tá, eu tô com bursite. Em que lado? Lado esquerdo. Então, no Oriente, é assim, e na medicina chinesa, é o Qi vital do pai, masculino. No direito é feminino. Né? E eu vou usar aqui na nossa reflexão, na nossa viagem de meditação, e assim, lado esquerdo pai, lado direito mãe. Agora, se você aprendeu, se você fica mais confortável, ao contrário, não né? tem problema. Tranquilo, lado direito mãe, lado direito pai, o importante é não sentir a presença, sabe? Que às vezes pode incomodar. Mas a essência do genitor. Né? E estava falando da bursite. Bursite, tudo que é it é raiva, né? Então, do lado esquerdo. Então você tem alguma raiva que aconteceu há um tempo, desde que teve o diagnóstico com o sexo masculino? Pode ser uma briga com o motorista de ônibus, pode ser o vizinho, pode ser seu marido, seu irmão, seu filho. Ou pode ser que fale assim, pô, a gente já fez todos os exames, né? E existe a doença, mas a gente não tem remédio que cure, não tem nada. E às vezes é uma energia que precisa ser liberada. Então, o que nós fazemos na mesa? Nós esclarecemos o que está acontecendo, nós vamos entender e, através de um texto intuitivo, nós vamos entregar, encaminhar. Né? Então, eu digo assim, deixa tudo o que você viveu até agora no momento da mesa ou nesse momento de meditação. Aí você tem oportunidade
de entregar, libertar, desbloquear com amor, paz, perdão. Tudo que a gente deseja para o outro volta para a gente. Então, vai na paz, vai na luz, com prosperidade, fica tranquilo que aqui está tudo bem. E você viver a sua história, mas também mudando as suas vibrações. Não adianta, às vezes, a pessoa fazer uma mesa para... eu fiz a mesa de antepassados, tá. Voltou lá em 1425, 1520, a gente não sabe explicar o passado. Mas a gente faz a cura porque existe alguma coisa lá. E depois a pessoa fala assim, não deu certo. Mas aí a pessoa não muda nada, não muda o hábito, continua assistindo notícias tóxicas, continua se metendo em confusão, ou então aceita tudo que os outros falam, se rebaixa. Não é assim. Então, assim, a mesa é a oportunidade de você dar uma pausa, um delete e começar novas vibrações. Perfeito. Agora, Lúcia, sobre isso eu acho ótima a sua reflexão, né? Como que eu quero um futuro diferente com velhos hábitos, né? Sim. Então eu preciso mudar meus hábitos para mudar aquilo que eu estou atraindo. Perfeito, né? Exato. Agora, de que forma que essas relações que a gente tem com pai e mãe, elas podem afetar a prosperidade das mais variadas, né? Imagino, porque às vezes a gente até tem um bom relacionamento, né? Muitas pessoas têm, mas ainda assim se veem com dificuldade de crescimento, de né? crescimento. Isso é maravilhoso, porque também existe, Edu, não é porque é pai e mãe, é um espírito que está evoluindo aqui igual a nós. Mas vamos ver uma situação assim. Pai, às vezes jovem, né? Os jovens adolescentes, vamos dizer assim. Se tornaram pais jovens. Pais jovens. Aí o pai, às vezes, está presente, graças, ou então ausente, perdeu a melhor parte, o tesouro ficou. Sim. Mas a mãe, vamos supor, se ela é jovem, 20 e tantos anos, 16, 20 anos, ela pelo menos almejava, tinha sonhos, né? Eu vou fazer assim, depois eu vou estudar, vou me formar, vou viajar. E esse sonho é interrompido. Teve que pausar isso. Pausou. Aí, se a família acolhe, maravilhoso. Se a família não acolhe e, infelizmente, até abandona, o que acontece? A rejeição, né, daquele filho. Então, a rejeição, às vezes raiva, a culpa, né? Um misto de sentimentos. Um misto de sentimentos. Porém, pode ser consciente. Isso a gente nem está entrando na área dos narcisistas, né? Estamos falando só de energeticamente pai e mãe. Então, assim, pode ser inconsciente, mas pode ser consciente. Aí vamos dizer que a criação foi ótima, a mãe jovenzinha, parece sua irmã, como falam, né? Mas a filha começa a ter aquela ascensão nos estudos, ascensão profissional, e começa a chegar, faz faculdade, pós-graduação, doutorado, MBA, sabe? E aí o que acontece? A mãe, pode ser inconsciente também ou não, tá aquela inveja, sabe? Puxa, eu que teria que ter essa vida, eu que teria que viver tudo isso, você me roubou isso. Ou aquela inveja de falar, puxa vida, né? Agora, será que nessa caminhada aí vai sobrar alguma coisa para mim? Então, qualquer sentimento de inveja negativo, nós falamos de qualquer pessoa, mas de mãe, como dizem, praga de mãe pega. Leva o guarda-chuva que vai chover, não vai não, que é uma tempestade. Leva mãe, se não seguir a intuição sua e a sabedoria da mãe, às vezes você depois vai falar, puxa, quanto eu penei para chegar aqui. Mas não tem jeito, porque mãe não quer que o filho sofra o que ela já passou. Porém, sem a experiência, não dá para fazer escolhas, né? Então, o pai também. O pai, aquele provedor, né? Aquela família tradicional,
Eu não vim de uma família tradicional. Então, assim, meu pai foi para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial. Já foi tudo assim, ele já, naquela época, em 1960, vamos dizer, né, ficar divorciado, depois ficar uma mãe solteira, juntos, depois separar. Nossa, você já pensou a confusão que foi? Tanto o preconceito familiar, da sociedade, envolve tanta história. E também, às vezes, Edu, eu fico pensando assim, nossa, às vezes, um exemplo, pega um papel higiênico, um rolo de papel higiênico, usa para limpar isso, usa para limpar o chão. Às vezes eu penso assim, nossa, na guerra, né, pelo menos pelos estudos que eu fiz da Polônia, era um rolo para uma família de 7 pessoas. Né? Nossa. Então, se você for parar para ver já a abundância que nós temos, né? Então, assim, honrar pai e mãe, mas também honrar a nossa história. Deu para responder o que você me questionou? E aí, de que maneira nós podemos começar a ressignificar relações que são conturbadas ou, de repente, melhorar os resultados que a gente tem tido na prosperidade, mesmo quando a relação é boa, que às vezes, como a gente falou nesse exemplo, a relação é boa, mas de repente a mãe era muito jovem quando teve o filho, a emoção, o sentimento transferido não foi bom pelo que ela estava vivendo, né? Vamos falar, posso? Por favor. Então, assim, a gente deu exemplo da mãe jovem, mas quem não ouviu a avó falar assim, lava a mão que o dinheiro é sujo. Né? Nossa, é verdade. Ou você pediu alguma coisa, você acha que eu vou pegar dinheiro na árvore? Dinheiro da árvore. Dinheiro da árvore, isso aqui é uma luta. Então, todas essas informações... A vida não é fácil. A vida não é fácil. Não, a vida é difícil. Nós que customizamos o fácil, graças a Deus. Sim. Porque assim, a vida é uma luta, a vida é difícil. E às vezes também, Edu, tem homicídio, né? Suicídio numa família por conta do financeiro. Então aquilo ali vira um trauma inconsciente, consciente. Herança também é um problema. Herança, tanto desse quesito. Desse quesito financeiro, né? Antigamente tinha morte por causa de terras, né? Isso a gente está falando de tataravô, né? Bisavô. Então, mesmo com uma relação de pai e mãe saudável, como foi a história das duas famílias? Né? Porque, às vezes, tem o pai que está prosperando, está bom, tem a família ali bonitinha, mas um tio, tudo que ele faz dá errado. O outro, então, nem pensa mais em abrir nada porque vai falir. Tá. Né? Ou ele se sugestionou, tem essa crença limitante, e também a família falando, tipo assim, tá vendo lá, o fulano, aquele ali não presta para nada, é lascado. Tem muito disso. Então, toda energia emanada para aquela pessoa vira uma telepatia. Isso sim virá uma maldição, né? Uma maldição, uma praga. Então, assim, nossa, você tem o dedo podre, hein? Ou então, quando terminar, não vai casar comigo, mas talvez você não vai ter mais ninguém. Acabou. Isso tudo em todas as áreas, né, Edu? Até no físico que a pessoa tem que passar. Então, é maravilhoso e muito lindo, porque consciente de tudo isso, né, nós podemos, com práticas energéticas, temos o Ho'oponopono, hoje vamos fazer aquela libertação. E como o programa tem a reprise, eu adoro quando você chegar em casa, então assista a reprise. Isso, 22h30, gente. Se não der para você fazer agora, você só assimila, sente essa paz e depois você se concentra. Veja, às vezes o sofrimento foi tanto... eu devo ter alguma descendência italiana, porque eu falo com a mão também. Mas, assim, às vezes, a tristeza, né, foi tanta com pai e mãe, né, que às vezes incomoda a pessoa visualizar a figura. Mas não precisa visualizar a figura.
é a essência, a energia do genitor e da genitora. Tá. Das pessoas e não daquilo que elas te fizeram. Ou Ok. Tem até uma pessoa perguntando aqui, ó. Desculpa. pode Ó, falar? o que atraímos numa família é o que fica num problema financeiro. Ele está perguntando como é que fica, que é a pergunta que está confusa, do Micael. Mas ele está dizendo assim, algo do tipo, o que atraímos, né, de acordo com a nossa família, pode ficar como um problema financeiro na nossa vida, né? Como é que fica? O que fazer? É isso que a gente está falando, né? É isso que a gente está Ressignificar. fazendo, Micael. E é interessante o seu nome, porque é o nome do meu avô paterno. Ah, tá. Micael. Perfeito. E aí nós vamos fazer essa meditação Isso. juntos, que já é uma ajuda. Já é uma libertação, né, Edu? Só que não é um dia. Lembra, quando a gente quer mudar um hábito, procure fazer 21 dias, né? Uhum. Então, assim, para você libertar todo o lixo emocional que você tem em você. Tá. Né? Porque o seu fígado, o seu estômago, o seu coração valem muito, sua lombar também, porque a dor na lombar é preocupação financeira, Uhum. né? E preocupado e culpa é energia que a gente não vai aproveitar aqui no presente. Bora fazer? Bora a fazer, meditação? então? Então vamos lá, vou pedir para subir aquela musiquinha Vamos lá. para a gente relaxar. E nós vamos inspirando e expirando profundamente para a gente entrando, né, no estado Com certeza. de tranquilidade. A Lucia vai nos guiar aí no processo. Então, respirando fundo, soltando o ar. Respirando fundo e soltando o ar. Visualize atrás de você ou ao seu lado direito a energia da sua mãe. Não como uma pessoa, uma energia ancestral. Imagine-a em paz, sorrindo, ou apenas uma presença firme e acolhedora. Diga mentalmente: mãe, honro sua história, recebo de você a força para prosperar com responsabilidade e leveza. Agora, visualize atrás de você ou à sua esquerda a energia do seu pai. Não como uma pessoa, e sim como uma energia ancestral. Visualize como um campo de amor, acolhimento, nutrição. Veja-o tranquilo, em paz, transmitindo suavidade. Unindo essas duas energias, pai e mãe, acolhimento, amor, nutrição, força, realização, ação, direção. Sinta a paz, a tranquilidade. Envie essa paz, essa tranquilidade. Solte. E vocês estão sendo banhados pela luz dourada que vem do alto. Mãe, honro a sua história, recebo de você o merecimento de viver com abundância, sem culpa e sem medo.
Pai, honro a sua história para viver feliz, realizada, com segurança e estrutura. Respire fundo, solte o ar. Agora, liberte a energia dos ancestrais, pai e mãe. Se abrace carinhosamente e repita: eu sou um filho da vida, eu estou pronta para prosperar com equilíbrio, gratidão e consciência. Se você precisar fazer alguma escolha, alguma decisão, pergunte a você: essa escolha honra a minha própria vida, prosperidade, ou eu ainda estou repetindo um padrão? Respire fundo, abra os olhos devagar, no seu tempo. Gostoso? Muito bom! Ai, como é gostoso se libertar, soltar. E o relaxamento que traz pra gente esse minuto, né? Sim. E ajuda a gente a ressignificar muita coisa, né? As pessoas que tiveram relações difíceis, né, com os pais, Sim. traz um alívio, né? E você que teve uma relação que não foi de repente ruim, mas desafiadora também, né? É como se você tirasse um pouco do peso, né, Lúcia? Um pouco do peso, da culpa, né? Uhum. E assim, e cada um tem que viver a sua história mesmo. Mas eu tenho que ser grata à minha vida pelos meus ancestrais, né, que me deram essa oportunidade, eu aceitei. Então, independente da relação familiar, é honrar pai e mãe, agradecer pela vida, beijo de luz, né? E agora eu quero fazer por mim. Isso. E quero ser uma pessoa melhor para mim, Uhum. e também poder passar para os seus filhos, e também poder passar para todas as pessoas. Perfeito. Não é? E você também pode entrar em contato com a Lúcia Kuma para fazer aquela mesa radiônica poderosa quando você precisar trabalhar liberação de energias, algum tipo de cura, desde cura de relacionamentos, coisas que estão travadas na sua vida, que não fluem. Pode ser prosperidade, mas também pode ser amor. Você que tem problema com saúde, né, diversos vícios e precisa se libertar, a mesa ajuda em tudo isso, né? Muito, muito, Edu. Temos uma linha de atendimento, temos a energia do Arcanjo Miguel, onde nós já começamos a mesa por essa energia, depois a mesa do Reiki, do Karuna, né? Perfeito. Então, assim, eu dependo tudo da radiestesia e do relógio. Uhum. Então, nós fazemos com carinho, tiramos todas as suas dúvidas, esclarecemos o que for preciso e convidando você a viver a sua própria energia, com verdade, prosperidade, liberdade e gratidão. Essa é a ideia. Precisando então daquele atendimento terapêutico, entre em contato com a Lúcia Kuma. O Instagram é o @KumaLúcia, Kuma com K. O WhatsApp, código 11, número 98859-5435. Repetindo, 11 98859-5435. Muito obrigado Gratidão, pelas reflexões Edu. E pela meditação, Maravilhoso viu? estar aqui com você, com vocês. Gratidão, namastê a todos envolvidos. A gente que agradece, amamos esse nosso momentinho terapêutico Isso. E meditativo. Meditativo. Não é? Galera, intervalo bem rapidinho e já já atendimentos com baralho cigano e dicas para junho. Não sai daí.